Senhoras e senhores, boa tarde. Essa solenidade foi essencialmente convocada para a instalação da Câmara da Melhor Idade, projeto de iniciativa da vereadora Amélia Naomi, aprovado por todos os parlamentares. A proposta tem como objetivo estimular a participação da terceira idade no debate de projetos voltados aos idosos. Segundo os dados do censo do IBGE 2010, a população com mais de 60 anos na cidade cresceu 76%, saltando de 35 mil em 2000 para 62 mil no último levantamento. Desde a criação do Estatuto do Idoso em 2003, obrigações governamentais como acesso à saúde, lazer, cultura e a vida em comunidade foram acentuadas. O documento também estabeleceu a criação de centros de referências com pessoal especializado em geriatria e gerontologia e ações efetivas de prevenção. Na esfera pública, em 2007, nascia a primeira Casa do Idoso na região central. Hoje já temos também a Casa do Idoso Sul e a Casa do Idoso Leste. E amanhã será inaugurada mais uma unidade, a Casa do Idoso Norte. Na iniciativa privada, os bons exemplos datam de muito mais tempo. Denominadas como Faculdade de Terceira Idade ou Centros de Convivência, iniciativas como o trabalho desenvolvido pelo SESC, Serviço Social do Comércio, Univap, Universidade do Vale do Paraíba, SESI, Serviço Social da Indústria, tiveram início há cerca de 40 anos. Agradecemos ao Clube do Choro Pixinguinha, que gentilmente se apresenta nesta solenidade, brindando a todos com música de primeira qualidade. Agradecemos também à Fundação Cultural Cassiano Ricardo pela gentileza. Passaremos agora à composição da mesa e, para presidi-la, convidamos a Sua Excelência, a vereadora doutora Ângela Guadagnini. Representando o prefeito Carlinhos Almeida, convidamos o secretário de Desenvolvimento Social, Luiz Giacometti. Convidamos também a vereadora de Jacareí, Rose Gaspar. Convidamos também a presidente do Conselho Municipal do Idoso de São José dos Campos, Lúcia Helena do Carmo Salviado. Convidamos também William Maximiliano, representando nesta ocasião a secretária da Promoção à Cidadania, Silvia Sato. Lembramos a todos que essa solenidade está sendo transmitida pela TV Câmara, canal 7 e 29 da NET. Também está sendo transmitida pelo site da Câmara, câmarasjc.sp.gov.br, e também nas redes sociais, no Facebook, Câmara SJC. Com a palavra, a vereadora doutora Ângela Guadagnini. Boa tarde a todos e todas. Em nome da vereadora Amélia Naomi, a presidente dessa casa, que hoje não poderia estar presente, autora do projeto que criou essa Câmara da Melhor Idade, fazer a abertura e estar junto com vocês na instalação dessa Câmara. Queria primeiro agradecer aos nossos músicos do Clube do Choro, que realmente, cada vez que a gente ouve eles, enche a alma da gente de muita alegria. Parabéns. Vocês não imaginam o que representa para mim estar aqui hoje. Eu estou vindo, até peço um pouquinho de desculpa, porque eu cheguei um pouquinho atrasada na abertura aqui. Eu estou vindo da inauguração da UTI neonatal do Hospital Municipal. A gente, quando prefeita, inaugurou o hospital e inaugurou a primeira UTI neonatal pública aqui do Vale do Paraíba. Então, agora a gente ir na expansão, na modernização da UTI foi assim, muito emocionante para a gente. Então, eu saio dos pitiquinhos que tem que ter um apoio muito intenso para conseguir viver, reagir, resistir, para uma outra fase da vida em que as pessoas estão ativas, contribuem com a sociedade, e a instalação dessa Câmara, ela falou da melhor idade, mas das pessoas com mais de 60 anos,
para que a gente possa realmente estar construindo cidadania e, com essa participação, construir uma cidade melhor. Essa solenidade foi especialmente convocada para a instalação da Câmara da Melhor Idade. É um projeto, como eu falei, da vereadora Amélia Naomi, que todos os vereadores aprovaram, foi unânime a aprovação, porque entendemos da importância de fazer, além do fórum, além do conselho, ter um outro espaço também de participação das pessoas com mais de 60 anos. E é exatamente como eu falei, participar, porque o objetivo é esse, estimular que as pessoas possam estar participando, né? Então, agora, para a abertura oficial, a gente vai convidar todos para a execução do hino nacional. Gostaríamos de convidar para fazer o uso da palavra o William Maximiliano, da Coordenadoria Especial de Políticas para Pessoa com Deficiência, representando nessa ocasião a secretária da Promoção da Cidadania, Silvia Sato. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Eu quero aqui cumprimentar de modo muito especial a vereadora Amélia Naomi, presidente dessa casa. Na impossibilidade da mesma, eu quero cumprimentar a vereadora doutora Ângela, pela brilhante iniciativa do Legislativo em ter aqui uma Câmara da Melhor Idade.
Eu digo brilhante porque é um espaço aberto para a participação, é um espaço aberto numa casa que tem na sua essência ser a casa do povo. Ouvir as pessoas, representar os interesses da sociedade, representar os interesses da cidade. E nada mais natural ou nada mais interessante do que representar os interesses daqueles que mais tempo estiveram na cidade, que mais tempo usufruíram da cidade, que mais tempo estiveram próximos dela e que certamente têm muito a contribuir. Se já existe uma ponte com o Executivo por meio do Conselho Municipal do Idoso, eu acredito que agora se forma uma ponte muito interessante com o Legislativo. E aí o papel fundamental dos idosos em continuar a atividade de construir política pública. Agora com um novo poder, num novo espaço, um novo instrumento, mas ainda assim um instrumento de construção de política pública. E é fundamental que os idosos tenham voz, participem, deem a sua contribuição, porque, com certeza, o que for construído aqui vai dizer muito sobre o futuro daqueles que, nesse momento, não estão aqui. Então, é muito interessante que, de alguma forma, em algum grau, todos nós estamos representados no trabalho do Conselho Municipal do Idoso, no trabalho do Fórum Permanente e agora também no trabalho desta Câmara da Melhor Idade, porque o que for decidido aqui, o que for pensado aqui, vai, de alguma forma, afetar o nosso futuro. Então, olha a responsabilidade que é colocada sobre vocês, olha a responsabilidade em construir as políticas públicas que certamente serão herdadas por aqueles que virão depois. Então, acho que é um espaço muito nobre de participação, um espaço fundamental, e que a gente possa utilizar bem esse espaço. Seja um espaço efetivamente para a construção de políticas públicas que atendam aos interesses da pessoa idosa. Esses são os nossos votos e que tenhamos aí uma construção de uma cidade cada vez mais cidadã. Obrigado. Obrigada, William. Gostaríamos de convidar a fazer uso da palavra a presidente do Conselho Municipal do Idoso, Lucilena do Carmo Salviato. Boa tarde a todos e todas. Para a gente é com alegria que a gente vê mais uma iniciativa de participação, né? Porque nada como você ouvir a própria pessoa, né? Os próprios idosos poderem colocar suas dificuldades, seus anseios e o que entende que seja melhor para os idosos, tanto em relação à prevenção quanto em relação à proteção. Enquanto conselho, nós apoiamos toda iniciativa que fomenta a participação, principalmente quando se trata da questão da pessoa idosa e ela mesma ter o momento para dizer o que entende, o que acha que é melhor para si. Então, eu acho que parabenizar a iniciativa, eu acho que é um momento interessante, porque estamos em fase de trabalhar também a questão de orçamento. Então, está já posta as questões do orçamento, do POP, de estar ouvindo o que o município, o que as pessoas entendem que tem que ser trabalhado no orçamento e colocado, o que deve ser investido em São José. Então, é importante esse momento, porque a gente fecha uma rede. Uma rede onde a gente trabalha a questão dos nossos direitos, do que a gente deve ter, o que deve ser melhorado, o que deve ser implantado, mas a gente também tem que falar o quanto custa, o quanto isso deve ser, além de sabermos quanto vai custar, também o quanto pode ser investido, que fases que a gente pode estar participando e entendendo de tudo isso. Então, acho que é muito importante esse momento, até para que os idosos trabalhem o que deve ser necessário, mas também é aqui nessa casa, no Legislativo, onde vai ser aprovado o orçamento. Então, eu acho que amarramos uma rede, o qual todos podem participar, tanto em termos de planejamento, da execução, quando se fala do Executivo, e agora participando do Legislativo. Eu acho que é uma iniciativa muito importante e devemos parabenizar. Obrigada. Obrigada, Lúcia. Gostaria de anunciar e agradecer a presença da Enisete Edna Balbino, do Cativa, Centro de Atividades para a Terceira Idade, João Carlos Aparecido Machado, da Unidade Vicentina Promocional Lar São Vicente de Paulo, presidente,
Também a Benedita Célia de Oliveira, da Vila e Assistência de Proteção dos Idosos, a Maria Piedade Dancan, Associação Monte Castelo de Auxílios Necessitados, a Cinésia Maria dos Santos, representante da Vila de Assistência e Proteção aos Idosos, também a Lúcia, da Residencial Anos Dourados, irmã Silvia Aparecida Provese, representante da ILPI Recanto São João de Deus, Arturo Alves Pinheiro, conselheiro municipal do idoso, Alcione Fernandes Pereira, representando o secretário de Saúde, Paulo Reutberg, Josenaide de Castro Magalhães, representante da Secretaria de Educação, conselheira da Secretaria de Educação, o Antônio Carlos Naldoni, secretário de Serviços Municipais, e o Antônio José Mendes Faria, representando o deputado estadual Alexandre da Farmácia, convidamos agora a fazer uso da palavra a vereadora Rose Gaspar, vereadora da cidade de Jacareí. Boa tarde a todos e todas. Quero cumprimentar aqui de maneira muito especial a vereadora Ângela Guadagnin, que também representa a vereadora Amélia Naomi nesse momento, né? Nossa amiga Ângela. Cumprimentar o William Maximiliano, também nosso amigo antigo de velhas batalhas aqui do Vale do Paraíba. Cumprimentar de maneira muito especial a Lúcia Helena, presidente do Conselho Municipal do Idoso, que faz um trabalho brilhante nesta cidade, que atende a todos. Eu já ouvi falar bastante de você. Cumprimentar o meu amigo Luiz Giacometti, né, velho conhecido da cidade de Jacareí, e na pessoa da irmã Silvia, do Recanto Irmão de Deus, cumprimentar todos os demais presentes. Quero parabenizar a vereadora Amélia pela iniciativa de apresentar esse projeto aqui na Câmara Municipal de São José dos Campos. Eu estou aqui hoje porque eu fui autora do projeto de lei Câmara Jovem em Jacareí, que eu copiei de um vereador daqui de São José, do Giba Ribeiro. E deu muito certo, né? O Giba apresentou esse projeto aqui em São José e eu achei muito interessante, apresentei em Jacareí. E esse projeto, esse ano, completou 10 anos. E passaram pela Câmara, lá são 13 vereadores, já 130 adolescentes e jovens que foram vereadores por um período. E nós remodelamos o projeto apresentado aqui em São José, e lá o adolescente, o jovem, ele participa durante um ano do processo legislativo. Então, tem a sessão, como aqui, a sessão que dá posse aos vereadores e a última sessão que ele, então, apresenta os trabalhos, indicações, requerimentos, projetos de leis, e se todos esses trabalhos apresentados por eles tiver parecer jurídico favorável, parecer das comissões, os vereadores, na sua totalidade, podem apresentar isso, então, os requerimentos, indicações e projetos de lei. E deu muito certo. Em Jacareí, o Câmara Jovem é um sucesso, graças a Deus. E aí a gente vai envelhecendo. Eu completei esse ano 50 anos. Eu tenho uma mãe com 82 anos. Eu tenho um tio que eu acabei de visitá-lo agora, que está com mal de Alzheimer, que está com 87. Tem um outro que está com 89. Então, a minha família vive bastante, graças a Deus, né? Porque eu quero envelhecer. Quem não envelhece, morre logo. Então, tem uma família. E aí, nós decidimos, então, estudando com a minha assessoria, nós decidimos apresentar em Jacareí o Câmara da Melhor Idade. E foi muito interessante. Nós apresentamos esse ano, ainda não teve a sessão de posse, mas aí, numa conversa com a Amélia, mesmo antes de ser aprovado o projeto em Jacareí, a gente ficou conversando sobre a questão da pessoa idosa mesmo, porque, na realidade, a Lúcia Helena levantou aqui uma coisa muito interessante. Você tem que ter orçamento para aplicar as políticas públicas para os idosos. Se você não pensar no orçamento, você não consegue aplicar, de fato, as políticas para os idosos. E aí a gente precisa começar a conversar isso com a sociedade de um modo geral. Tem um vereador em Taubaté, o Salvador Soares, que ele apresentou uma proposta ao senador Paulo Paim de uma PEC, que é um projeto de emenda constitucional, para que no orçamento da União tenha 2,71% destinado aos idosos, que isso esteja no orçamento. Então, isso é muito interessante. Eu levei o Salvador para falar sobre isso na Câmara a semana passada, na TV Câmara. Por quê?
nós estamos envelhecendo, a nossa longevidade ela tem aumentado muito. Então, nós, em 2060, em 2030, nós seremos, porque eu quero estar lá, né, também, 34% da população, que não é qualquer coisa. Teremos mais idosos do que crianças, né? Proporcionalmente, mais idosos que crianças. E nós precisamos pensar nisso agora. Nós estamos em 2014, nós temos 16 anos para planejar e para efetivar políticas públicas a partir de agora. Não adianta esperar 2030, quando seremos 34% da população. Nós temos que fazer acontecer aqui. Eu acredito, e a Ângela também, que o reino acontece aqui. A gente tem esse hábito de falar, não adianta você esperar um reino depois da morte, a gente tem que concretizar o grande reino aqui. E é nesse momento que eu quero parabenizar muito a Amélia Naomi por estar apresentando esse projeto. Eu tenho certeza que tanto São José dos Campos como Jacareí vai caminhar juntamente para que a gente tenha participação efetiva dos idosos dessas duas cidades, lá na Câmara de Jacareí e na Câmara de São José dos Campos, que a gente comece a ampliar esse discurso para a sociedade. Que a sociedade entenda que o idoso tem que ser tratado com dignidade. Ele que já trabalhou muito para esse país, já construiu muito esse país, tem que ter direitos, e para ter direitos precisa ter direitos dentro do orçamento, com verba para aplicação. Então, eu estou assim, muito satisfeita, foi a primeira cidade que, depois de Jacareí, que apresentou a Câmara Terceira Idade, eu fico muito satisfeita, quero discutir isso com mais afinco, quero estar presente mais dentro do Conselho do Idoso. Em Jacareí, Lucelena, a gente tem um menino que é presidente do Conselho do Idoso, que é daqui de São José dos Campos, recebeu o título de cidadão a semana passada, em Jacareí, Frederico Ponchon, o Fred. Ele tem 35 anos, e é o segundo mandato dele como presidente do Conselho do Idoso. É um jovem que está fazendo a vida dele em torno da questão do idoso. Então, é muito interessante isso, a juventude participando da discussão das políticas públicas na cidade a respeito da pessoa idosa. Então, um grande abraço a todos vocês, que a gente conquiste grandes coisas com a apresentação desse projeto, que a gente efetive mesmo políticas públicas brilhantes para que o reino aconteça aqui para todos vocês. Um grande abraço. Obrigada, vereadora Rose Gaspar. Gostaríamos, então, de convidar para fazer o uso da palavra o secretário de Desenvolvimento Social, Luiz Giacometti, que, nessa ocasião, está representando o prefeito Carlinhos Almeida. Boa tarde a todos e todas. Sempre um orgulho muito grande estar aqui nessa mesa, representando sempre uma política pública que tem sido implementada na nossa cidade, seja na Câmara Municipal, seja no Executivo, pelo prefeito Carlinhos Almeida, e aqui por todos os vereadores, a Ângela, a Amélia e os demais que fazem parte dessa casa. Porque nós estamos vendo cada dia mais direitos. A defesa dos direitos, ela começa dentro de um princípio básico, que é valorizar a vida. Alguns valorizam as coisas, e os outros valorizam a vida. Eu acho que tanto o prefeito Carlinhos, tenho certeza, que o prefeito Carlinhos e essa Câmara têm valorizado isso, têm lutado por essa batalha. Historicamente, a Ângela faz parte desse processo, a Amélia tem sido uma guerreira, uma mulher que tem batalhado por todas as causas que são, na maioria das vezes, as causas mais difíceis. Então, é sempre um orgulho estar aqui representando isso. Por outro lado, nós estamos vendo uma semana bem agitada aí dentro principalmente dentro da área de assistência social. Nós temos apenas 6 eventos essa semana, cada um alcançando uma política pública que nós entendemos como necessária na nossa cidade, e temos tido o apoio de todos vocês. Então, essa questão da instalação da Câmara do Idoso, ela não só é importante neste momento, mas, como já foi dito, é o processo de aprendizado,
de renovação, a integração de todas as políticas de idoso dentro de uma casa, como nós temos lá a Casa do Idoso, e aqui agora dentro da Câmara, nós vamos ter a oportunidade de discutir com mais afinco as políticas necessárias para o idoso, para a família, a sua relação, como foi dito aqui, que o presidente tem 35 anos lá do idoso, né? 35 ou 36. Mas essa integração ela é necessária, porque ninguém, né, quer viver isolado, né? As políticas têm que se conversarem. A política do deficiente, que nós estamos aqui representados, a política do deficiente, a política do idoso, a política da criança e do adolescente, elas têm que se encontrar. Então, essa Câmara, o que eu desejo é que ela tenha muitos frutos, que ela alcance realmente as melhorias necessárias à política de idoso na nossa cidade e, mais do que isso, que ela consiga estabelecer políticas também de integração entre todas as políticas para que possa o idoso ter o seu direito, para que a criança possa alcançar o seu direito, para que a mulher vítima de violência também tenha o seu direito. Então, é pensar no contexto geral. Parabenizar a Amélia por essa iniciativa, parabenizar a Casa por ter acolhido esse projeto de lei e parabenizar principalmente vocês, né, que vão ter o desafio aí de começar a estruturar essa Câmara, de montar essa Câmara, de votar aí projetos, de tem suplente também? Tem? Eu não sei como é que o projeto Então, se teremos suplentes, né, é uma dinâmica muito importante. E todas as pessoas que estão vivas de verdade, independente da sua idade, elas estão em movimento. E esse movimento é importante que vocês estão fazendo, porque demonstra que não é só essa a faixa etária que determina aí o como nós nos sentimos, é a nossa posição perante a vida. Então, parabéns a vocês por terem feito também a escolha de estar aqui hoje, de lutar. As várias entidades estão aqui representadas. Nosso muito obrigado pelo trabalho que fazem em nossa cidade e que possam ainda mais contribuir agora através dessa Câmara. Parabéns. Obrigada, secretário. Gostaria também de anunciar a presença dos idosos da Casa de Oração Amor e Luz e o grupo da terceira idade, Estrela d'Alva. Alessandra. Oi, perdão. Você informou a presença de diversos representantes de diversos grupos. Você tem um número aí de entidades representadas? Se eu contei certinho, 9. Por que eu fiz essa pergunta? Porque o projeto de lei prevê que haja a composição de uma Câmara do Idoso com um número de pessoas representando as diversas entidades, movimentos, igual ao número de vereadores que nós temos aqui. Então, ela falou, se contou bem, sem 9. Nós somos 21 vereadores na Câmara. Então, nós precisaríamos de mais alguns membros, representantes de entidades, de casas de convivência, de casa do idoso, do conselho, para realmente compor esse conselho. Apesar da convocação, do convite, por algum motivo, a representação se fez pequena na tarde de hoje. Então, como a gente quer que realmente essa Câmara tenha legitimidade com o número de pessoas representadas nas suas entidades, nos seus grupos, igual ao número de pessoas que a Câmara tem, eu queria estar propondo para vocês uma outra dinâmica, um outro movimento, porque não tem como a gente dar posse para 21 se nós temos 9 associações, entidades representadas. E a lei prevê também que o conselho,
os conselhos de idoso, as casas de idoso, as entidades que desenvolvem atividades de convivência, as instituições de longa permanência. Então, todas essas entidades, a Faculdade da Terceira Idade, enfim, todas essas entidades estejam representadas no Conselho. Então, seria injusto e antidemocrático se nós dássemos posse para 9 e ficar faltando um número, vagando, né? Eu não tinha nem para botar suplente, que ele perguntou se tem suplente. Então, eu queria estar fazendo um encaminhamento com vocês. A gente fez a instalação da Câmara, não daria posse hoje para ninguém, teríamos aí um tempo durante o recesso da Câmara para reforçar esse contato com todas as entidades, e ela está me trazendo aqui a data, 4 de agosto, a gente fazer aí uma outra sessão para posse realmente das pessoas, dos membros. E aí, nesse período, não só vocês, quanto o Conselho, que também é representado por diversas entidades, quanto essa casa, vai fazer contato para que cada entidade, cada casa do idoso, indique o representante aqui na Câmara. Então, apesar de não termos número suficiente para dar posse, dá para a gente botar em votação. Então, eu queria agradecer a presença do vereador Tonhão Dutra, que estava conosco também lá na inauguração da UTI, né? E que eu saí correndo, ele nem deve ter visto. Antes da bênção lá das instalações, eu saí correndo para vir para cá. Ele deve ter aguardado a bênção das instalações, por isso que chegou um pouquinho depois. Mas a gente agradece também a sua presença. Então, eu queria estar botando em votação esse encaminhamento, que nós... Então, está instalado a Câmara, que era a finalidade dessa sessão. Daríamos posse, mas, como não tem representante suficiente, a gente suspenderíamos essa sessão, marcaríamos para o dia 4 de agosto e temos aí um mês para a gente reforçar com todas as entidades a importância da indicação de um nome para compor a Câmara do Idoso. Alguém quer falar alguma coisa, quer se manifestar? Ah lá, ela vai levar o microfone para o senhor. O senhor se identifica, porque como está na TV... Boa tarde a todos. Meu nome é Geraldo do Carmo de Almeida, sou aposentado pelo setor elétrico. Trabalhei na Light, depois na Bandeirantes, né, e Eletropaulo anteriormente. E eu participei de entidades como a Associação dos Aposentados da Fundação CESP, aqui no Vale do Paraíba, que eu ajudei a fundar. Não estou representando uma entidade, mas eu gostaria de dizer o seguinte: os que aqui estão presentes, embora são 9, como foi dito, eles tomaram conhecimento de, não sei de que forma, eu pelo menos tomei conhecimento através da TV Câmara, que eu assisto, gosto de ver esse programa. Então, eu vim, com livre e espontânea vontade, participar disso aqui. E eu gostaria, inclusive, de saber o seguinte: só entidade pode indicar representantes? Porque, caso não for possível, eu vou pedir a minha entidade lá, a qual eu sou filiado, que me mande uma comunicação, de repente, se ela quiser que eu a represente, eu a representarei com muito prazer. Mas eu acho que os 9 que aqui estão presentes deveriam, pelo menos, formar uma diretoria básica, porque eles vieram aqui para não perder a viagem deles, deixaram aí seus afazeres, suas entidades. Eu acho que eles deveriam se manifestar e dizer o seguinte: esse grupo que está aqui deveriam formar a diretoria, o presidente, o vice-presidente, e daí eles se incumbiriam de fazer contato com as demais entidades, se estiverem interessados. Porque eu acho que elas deveriam ter recebido algum comunicado, né, ofício, alguma coisa, ou daí deveriam se manifestar, por que não mandaram representante. Então, acho que os que aqui estão presentes deveriam realmente ter prioridade para essa participação. É só isso, obrigado. Só respondendo a ele, 2 questões. Primeiro, nós temos que não podemos fazer isso que o senhor propôs, escolher o presidente, o vice-presidente, secretário. Nós não podemos fazer isso. Por quê? É semelhante à Câmara, que 21 tomam posse, depois esses 21 escolhem o presidente, a mesa diretora. Também na Câmara do Idoso vai acontecer a mesma coisa.
A gente agradece até a sua participação de vir voluntariamente. Isso sim é participação cidadã. Quer dizer, independente de o senhor ter sido indicado para representar alguma entidade, o senhor veio. Como o senhor colocou que do Sindicato dos Aposentados, o senhor, como é uma pessoa participativa, o senhor pode pedir a sua indicação lá no sindicato e vir representando, aí sim, uma entidade. Porque, se for eleito pessoas, aí seria uma Câmara normal de eleição cidadã, né? Aqui não, é uma Câmara do idoso, previsto na lei que vai ter o mesmo número de pessoas do Poder Legislativo, somos 21, e depois dessas 21 pessoas indicadas, aí que a gente vai estar dando posse da mesa diretora, e vocês vão estar escolhendo essa mesa diretora e o presidente que vai conduzir os trabalhos. Tá? Então, a sua sugestão, infelizmente, não dá para a gente dar posse a 9 e ficar faltando um outro número de pessoas. É por isso que eu fiz esse encaminhamento. Tá? Mas eu agradeço a sua participação. Terezinha, só um pouquinho, o Marco Valdir se inscreveu. Boa tarde a todas e todos. Primeiro, saudar os companheiros e companheiras da mesa. Acho que, apesar de a gente, às vezes, ficar um pouco, né, dizendo assim, são poucos, mas que bom que existe esse número discutindo e debatendo a questão do idoso. Anos atrás, a gente não conseguiria mobilizar para questões como estas, desta forma. Então, acho muito importante, e, mais que isto, né, de entidades significativas, de pessoas que têm trabalho nesta cidade. Acho que isso é muito importante a gente valorizar, né? Que a gente tem um grupo representativo e de experiência, de pessoas que conseguem trazer o debate. Mas, para que a gente possa avançar, Ângela, eu queria só agregar na sua proposta, que eu acho que a gente já pode ir juntando os esforços, ser meio formiguinha mesmo. Aos pouquinhos a gente vai conseguindo e vai mudando e vai transformando. Que a gente, então, junto com a casa, junto com a Câmara, tirássemos aqui 3 ou 4 pessoas para a mobilização do dia 4, que a gente se some no esforço. Porque, às vezes, a gente sabe também que a Câmara tem todo o seu desejo, tem tudo, mas a gente existe redes que nós temos, e os idosos são sujeitos disso, as entidades são sujeitos disso, então que a gente tirasse aqui voluntariamente mais 4 pessoas, porque a gente já dá esse start para a mobilização do dia 4 de agosto. Que a gente sai daqui também corresponsável, louvando o projeto, que eu acho que é de suma importância, e dizendo, nós estamos juntos. Nós queremos fazer juntos. E nós tentamos multiplicar esse trabalho junto na convocação e na mobilização. Só para adendar a proposta que a mesa está trazendo. Terezinha. Boa tarde a todos e todas, né? Eu me chamo Terezinha dos Reis. Inclusive, eu dei aula de alfabetização de jovens e adultos aqui nessa Câmara, né, há uns 4, 5 anos atrás. Tinha um bom número de pessoas alfabetizadas, né? Inclusive, a maioria era adultos, mas eu tinha jovens também que eram alfabetizados por mim. E outras professoras que aqui também estavam na época. Eu sou estudante universitária, estou no último ano de faculdade de enfermagem e represento também o Movimento Popular Saúde, né? E sou uma pessoa bastante atuante na área do idoso. Quando eu concluí a minha faculdade, eu quero me especializar em gerontologia, né? Que tem tudo a ver com o que eu faço. Que eu sou cuidadora de idoso há bem uns 15 anos, né? E eu entendo bem, né? Porque eu sou uma idosa, né? E também gosto de estar sempre convivendo com os idosos, né? E eu gostaria de saber, estar presente no dia 4 aqui, né? Para acabar de formar essa Câmara da terceira idade, né? Muito obrigada a todos. Você teria que ver, Terezinha, se entre o pessoal da faculdade se indica você. Tá? Agora, eu quero reforçar uma coisa. Independente das pessoas terem a indicação de uma entidade, não quer dizer que estão
proibidas de virem. Ao contrário, tanto o senhor quanto a Terezinha, né? Ao contrário, são todas muito bem-vindas para estarem participando. Tá? Às vezes a gente fala que tem que ser representados por uma entidade, mas pode estar junto. Eu entendi o que você... Eu entendi. Você está fazendo faculdade de enfermagem, está terminando. E é cuidadora. Tá? Agora, para ser... Eu entendi, Terezinha. Então, ela reforça que ela gostaria de fazer parte da Câmara do Idoso. Mas, como a lei diz que é representado, indicado por uma entidade, você teria que procurar uma entidade para você indicar você. Uma entidade que conhece o seu trabalho, ou o conselho, enfim. Agora, a sua participação não vai ser impedida de ocorrer. A intenção de indicar, de ser uma entidade, porque vocês vão ser multiplicadores no meio em que vocês trabalham. Então, por isso que, né, é interessante ter as reuniões com muita gente, mas essas discussões do que é necessário trazer como projeto, como política pública, nesses meios, né, nessas entidades. O pessoal da Casa do Idoso do Sul, por exemplo, vai indicar um representante. As discussões que foram feitas na Câmara da Melhor Idade vão ser tiradas lá do grupo, né, e trazidas aqui para o ambiente legislativo. Por isso, é só uma forma de organizar. Mas, como a doutora frisou bem, todos são muito bem-vindos e a gente quer mesmo que, no próximo evento, tenha 300 pessoas, no mínimo, aqui. Podemos dar, então, esse encaminhamento, gente? Associar... Pois não. Tá bom. Que bom, obrigada. Então, nós vamos fazer assim. Vai ficar marcado já, a gente já sai daqui, marcado dia 4. Que dia da semana que é? Segunda-feira. É uma segunda-feira, esse mesmo horário? Isso. Tá bom? Que aí a gente já sai com o horário marcado? 14 horas, é alguma proposta diferente? Aí a gente vê possibilidade de outra. 14 horas. Então, a gente já sai marcado daqui, agendado, dia 4, às 14 horas. Tá? É uma segunda-feira. Os trabalhos da Câmara estão também começando, no início de agosto. E a tarefa que o Marcos propôs para a gente, não só a Câmara vai estar encaminhando o convite, reforçando o convite para todas as entidades, o Conselho do Idoso vai reforçar também, fala em nome do Conselho, fala em nome da gente, e cada uma de vocês vai estar colocando as pessoas que conhecem, né, para estarem vindo. E importante também colocar assim, se tem essa entidade, ela já venha com discussão, até a gente já ganha tempo com isso, a discussão do nome que vai ser indicado, por exemplo. Então, o Conselho do Idoso vai ser a sua presidente, ou é algum idoso que vem representando, né? As irmãs lá da Irmã de Deus também já pensam qual é o nome. Enfim, as entidades já venham com o nome, porque isso vai dar uma dinâmica muito mais ágil para os nossos trabalhos. Angela, tá bom? Pois só não. Queria dar uma contribuição, dizer o seguinte. Lógico. Porque essa não é uma eleição normal, porque qualquer um de vocês podem participar de uma eleição para serem vereadores da cidade. Não é isso. Nós estamos montando a Câmara da Melhor Idade. Então, existem muitas diferenças. É para discutir exatamente a questão do idoso. E, na realidade, não é... Por que a entidade precisa indicar? Né? A Ângela explicou muito bem. Porque, assim, senão a gente terá aqui 100 idosos querendo estar na Câmara. Esse ano, nós vamos instalar a Câmara. Claro que as primeiras 21 entidades que chegarem e se inscreverem terão o seu idoso representando dentro da Câmara, a Câmara Melhor Idade. A partir do ano que vem, certamente, essa Câmara vai ter tanta visibilidade que nós vamos ter mais pessoas participando e as entidades, eu tenho certeza absoluta, vão fazer eleições internas, né, para escolher quem é o idoso que vai representar a sua entidade. Acho isso muito interessante. Do mesmo jeito que ele viu pela TV Câmara, hoje, com certeza, tem gente vendo na TV Câmara a instalação da Câmara e que vai também participar conosco. Bom, então, eu acho que fiquem com esse encaminhamento. Pois não. Para idoso. Para idoso. Ele vai vir representando... o presidente de Jacareí não poderia participar. Não. Jacareí é idosa mais cedo. Tem 37 anos lá. Gente, então fica combinado assim.
dia 4, às 14 horas, as entidades venham, que aí vai ser a posse dos legisladores da melhor idade, né? E aí a Câmara vai dar posse a todos vocês e vocês vão começar na dinâmica do trabalho, escolher, inclusive, a mesa diretora, o presidente da Câmara do Idoso, né? Então, nada mais vendo a tratar, agradecendo a presença de todos vocês, está encerrada essa sessão. Obrigada a todos. Boa tarde.